doenças exantemáticas, parte 3. Então, nessa aula, a gente ainda vai falar de doenças que levam a um exantema maculopapular, porém de um outro padrão, e que são ocasionadas por bactérias, então bem diferente das outras doenças que a gente viu anteriormente. Que pontos vão ser abordados nessa aula de hoje? Então, na primeira parte a gente vai falar de escarlatina, que é a segunda doença, e na segunda parte a gente vai falar da doença de Filatov-Dux, que é a quarta doença, e que por um tempo ficou como se não existisse mais, e na verdade ela mudou de nome, e eu vou contar para vocês qual é esse nome mais para frente, quando a gente falar dessa doença. Ambas são causadas por bactérias. Vamos começar então pela escarlatina. A escarlatina é causada pela infecção do Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre as infecções causadas por esse Streptococcus pyogenes. O Streptococcus pyogenes é uma bactéria gram positiva, de morfologia coco e cujo reservatório natural são os seres humanos. Vamos entender então sobre essas infecções causadas por Streptococcus pyogenes. Elas podem ter 3 mecanismos fisiopatológicos distintos, né, as manifestações clínicas. Eu posso ter manifestação clínica decorrente de infecção direta, eu posso ter uma complicação não supurativa e eu posso ter manifestação clínica decorrente da produção de toxinas. Vamos falar então pelas manifestações clínicas que são decorrentes de infecção direta. Então, o Streptococcus pyogenes, ele é o agente etiológico das faringotonsilites, do impetigo e de infecções bacterianas graves e invasivas como pneumonia, meningite, endocardite e osteomielite. O Streptococcus pyogenes também pode levar a complicações não supurativas, como a febre reumática e a glomerulonefrite pós-estreptocócica. E o Streptococcus pyogenes pode levar a manifestações decorrentes da produção de toxinas, como a erisipela, a escarlatina, que a gente vai falar hoje em maiores detalhes, e a síndrome do choque tóxico. Vamos entender um pouquinho mais sobre todos esses mecanismos. Então, por exemplo, as faringotonsilites são mais comuns aí no período do inverno, início da primavera, acometem mais crianças aí entre 3 e 15 anos e são transmitidas principalmente por gotículas. Já o impetigo, ele é causado também pelo Streptococcus pyogenes, mas ele é mais comum no verão, e isso porque a transmissão é de contato com pele não íntegra, então aí é que você decora o verão. Então, no verão, a gente tem mosquito. O mosquito pica a pele das crianças, as crianças coçam. E aí eu tenho infecção do Streptococcus pyogenes nessa pele não íntegra, levando a um impetigo, que é uma infecção de pele superficial, certo? Vamos seguir então. Existem as complicações não supurativas, que é a febre reumática e a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que eu não vou comentar nessa nossa aula de hoje, e existem as doenças que são causadas por produção de toxinas, dentre elas a escarlatina. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escarlatina. Então, quando é que eu tenho escarlatina? Já que eu posso ter o piógenes normalmente causando uma infecção de garganta e o impetigo, e eu não tenho escarlatina. A escarlatina acontece quando eu tenho a infecção por um Streptococcus pyogenes na faringe, então eu tenho uma faringotonsilite, só que esse Streptococcus pyogenes que infectou a minha garganta, ele está infectado por um bacteriófago. Esse bacteriófago aqui, isso aqui é a representação do bacteriófago. Esse bacteriófago que infecta esse Streptococcus, ele é produtor de toxinas eritrogênicas. Quais toxinas são essas? Então, são as exotoxinas pirogênicas streptocócicas A, B e C. Então, você veja que a gente tem 3 tipos de exotoxinas pirogênicas streptocócicas. Cada tipo de bacteriófago produz um tipo de toxina. Então, você chega à conclusão de que eu posso ter 3 vezes escarlatina na minha vida, certo? Se eu tiver o azar de pegar infecção de garganta por um Streptococcus, cada vez infectado por um bacteriófago produtor de um tipo de exotoxina pirogênica. São essas exotoxinas que levam à manifestação clínica da escarlatina. A escarlatina é decorrente da
ação da toxina e não da infecção direta do Streptococcus. A infecção direta do Streptococcus leva a faringotonsilite, a dor de garganta, que pode ter pus, até evoluir para abscesso, mas só quando ele tem a produção de toxinas eritrogênicas, que só acontece quando ele está infectado por bacteriófagos, é que eu tenho a manifestação da escarlatina. E aí a escarlatina ela é mais comum em quem? Ela é mais comum naquelas crianças de 3 a 15 anos, que é a faixa etária das faringotonsilites. Novamente, a sazonalidade também é a sazonalidade das faringotonsilites, então inverno e início de primavera. Essas crianças, elas inicialmente têm um pródromo, e esse pródromo é o de faringotonsilite, lembra? Primeiro ele infecta a faringe para depois fazer a escarlatina. Então, na faringotonsilite eu tenho febre alta, eu tenho mal-estar e eu tenho dor de garganta. Eu posso ter também dor abdominal, não é incomum dor de barriga em criança que está com infecção de garganta. E eu também posso ter vômitos, porque dói demais, né? E depois dessa faringotonsilite, eu tenho um período aí de incubação de 2 a 6 dias, até que aparece a fase exantemática, depois de 24 a 48 horas da infecção. Certo? Vamos entender um pouco então do exantema da escarlatina, que é um exantema bem típico e que está associado a diversas características semiológicas típicas que permite o nosso diagnóstico clínico dessa doença. O exantema da escarlatina é um exantema maculopapular, mas ele é chamado de micropapular. Por quê? Porque são micropápulas que tem esse aspecto em lixa. Então, lembra que eu contei para vocês que pápula é uma lesão sobrelevada. Micropápula é uma lesão sobrelevada, mas bem pequenininha. Então, quando você passa a mão na pele da criança, é como se você estivesse passando a mão num frango congelado, sabe? Que a pele tá bem arrepiada. Então, é um exantema micropapular em lixa, dá esse aspecto. Ele também é um exantema bem vermelhão, mas que some a digitopressão. Então, se eu apertar essas pintinhas vermelhas, elas somem, depois elas voltam depois de uns segundos. Esse exantema em geral começa em tronco e ele se resolve depois de uns 3 a 4 dias, e em geral crânio caudal também, e se resolve com uma descamação furfurácea, ou seja, uma descamação bem fininha. Quando resolve esse exantema, eu também posso ter uma descamação periungueal dos dedos, e essa descamação periungueal, ela é uma descamação mais grossa, mais laminar, sai realmente pedaço de pele, tá? Então, periungueal em palmas de mãos e em pés também, essa descamação um pouquinho mais grave. Esse exantema, então, começa aí no pescoço e desce para o restante do tronco e para as extremidades. Mas além dessa característica do exantema, eu tenho outros achados semiológicos típicos, como a linha de Pastia. A linha de Pastia nada mais é do que a acentuação do exantema ao longo de dobras. Então, nas dobras aí de cotovelo, de axila, de virilha, em geral isso aí aparece depois de 1 a 3 dias da doença. E outra característica semiológica típica é a face esbofeteada. A face esbofeteada é um enrubescimento facial predominante aí em região malar, que poupa a região perioral, dando origem ao que a gente chama aí de sinal de Filatov. Existe uma outra doença que também dá face esbofeteada, que é o eritema infeccioso, tá bom? Então, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial dos dois. Mas face esbofeteada é outra característica muito típica e muito sugestiva de escarlatina, tá bom? Seguindo com as características semiológicas típicas, um outro achado de orofaringe é essa língua em framboesa. O que é língua em framboesa? É uma acentuação das papilas linguais, então elas estão mais edemaciadas, mais inchadas, com bastante hiperemia de orofaringe. Então é uma língua vermelha inchada. Isso aí é língua em framboesa, fechando as nossas características semiológicas típicas da escarlatina. E como é que eu faço esse diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, né? Aquela história, dor de garganta, que evoluiu depois de 24 a 48 horas com o aparecimento de um exantema em lixa, crânio caudal, do pescoço para baixo, com as outras características típicas, então linhas de Pastia, face esbofeteada, pode ter descamação furfurácea depois, só que também eu posso fazer o diagnóstico laboratorial pelo encontro do Streptococcus pyogenes. Aqui a gente tem uma bactéria. E como é que eu encontro esse Streptococcus pyogenes? O padrão ouro é a cultura de suave de orofaringe. Então, eu pego um cotonete grande, passo lá na orofaringe, coloco em cultura, a cultura deu positiva,
eu tenho Streptococcus pyogenes. Se eu tiver o quadro clínico sugestivo de escarlatina, eu tenho escarlatina. Mas eu também tenho outros métodos. Então, o teste rápido para Streptococcus pyogenes também é feito com suave de orofaringe, mas é um teste rápido, sai em alguns minutos. Também pode ser utilizado, tem uma boa sensibilidade. E eu posso fazer também a dosagem de anticorpos anti-streptocóccicos, como o ASLO e a anti-DNase A e B, tá bom? Em geral, esse paciente não tem todas essas necessidades de diagnóstico etiológico, mas pode ser feito até porque é uma bactéria e é interessante fazer o tratamento dessa bactéria. E aí, como é que a gente vai fazer o tratamento? O exantema, ele é autolimitado, ele vai desaparecer. Se você não fizer nada, ele desaparece também. Não faz nenhuma diferença. Mas é importante o uso da antibiótico terapia para você conseguir erradicar essa bactéria, que é um Streptococcus pyogenes, que está infectado pelo bacteriófago que produz toxinas eritrogênicas. Então, erradicar mesmo a bactéria para não transmitir para outras crianças. Como que eu faço essa erradicação? Como trata Streptococcus pyogenes? Com penicilina, então benzilpenicilina, que é o bom e velho bezetacil, dose única intramuscular no bumbum, resolve o problema, ou amoxicilina 10 dias por via oral. Tanto faz, os dois resolvem o problema igual, tá bom? A antibiótico terapia, então, encurta o curso clínico da doença, evita complicações supurativas e serve para prevenir febre reumática, tá bom? Então, por isso, a importância, tá? A prevenção da febre reumática, ela é feita apenas se eu der esse antibiótico nos primeiros 9 dias de doença, tá bom? Passou de 9 dias, não tem mais esse benefício de prevenir contra a febre reumática, então tem que dar uma corrida. Entendido isso da escarlatina, que é a segunda doença, agora sim a gente vai finalmente para a doença de Filatov-Dux. Então, vamos entender um pouquinho da história dessa doença. Então, o que Dux percebeu? Dux percebeu que existia a rubéola, né? Que no caso é a terceira doença. Só que existia uma forma diferente da rubéola. Essa forma diferente da rubéola era um exantema escarlatiniforme. Agora que você já conhece a escarlatina, que ele também já conhecia, porque a escarlatina foi descrita antes da rubéola. Você sabe me dizer o que é um exantema escarlatiniforme? Escarlatiniforme é um exantema muito vermelho. E esse vermelhão, ele era heterogêneo no corpo e também bem difuso, muito diferente da rubéola, porque a rubéola dá um exantema maculopapular que quando chega no tronco já não tem mais na cabeça, quando chega no pé não tem mais no tronco, ele vai sumindo, porque ele é bem rapidinho, some em 3 dias. Então, bem diferente do que era da rubéola. Então, ele achou que isso era uma forma diferente da rubéola, que provavelmente era uma outra doença. Então, em 1900, Duke descreveu a doença de Filatov-Dux como 4ª doença. Ok? E aí ficou essa descrição, e por um tempo ninguém falou mais dessa doença e ninguém nunca mais viu isso aí. E aí, em 1979, Powell descreveu uma doença causada por exotoxinas produzidas pelo Staphylococcus aureus. Essa doença que ele descreveu era praticamente a mesma que tinha sido descrito lá atrás por Dux em 1900. Só que Powell deu um outro nome. Ele deu um nome de síndrome da pele escaldada estafilocócica. Então, a síndrome da pele escaldada estafilocócica a gente acredita que é o que antigamente se chamava de 4ª doença, doença de Filatov-Dux. Então, vamos entender um pouquinho dessa doença, né? Então, a síndrome da pele escaldada estafilocócica, como o próprio nome diz, ela é causada pelo Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, ele tem alguns fatores de virulência, então ele tem algumas cepas dele que produzem toxinas, a cepa 71 e a 55. Essas cepas que produzem toxinas, produzem essas toxinas esfoliativas A e B. E essas toxinas esfoliativas, o que elas fazem? Na verdade, elas degradam essa desmogleína 1. Essa desmogleína 1 é uma proteína que fica entre as células, os queratinócitos, que são células da pele. E com isso, como eu degrado, eu afasto os queratinócitos, certo? Então, eu tenho uma clivagem na camada granulosa da minha epiderme. E com isso, eu tenho um aparecimento clínico de bolhas da síndrome da pele escaldada estafilocócica. Então, essa síndrome, a semelhança do que acontece com a escarlatina, só vai acontecer quando eu tiver infecção por um Staphylococcus aureus que produza toxinas esfoliativas, tá bom? Então, bem semelhante mesmo.
Vamos seguir então aqui com síndrome da pele escaldada estafilocócica. A transmissão desse Staphylococcus aureus ele é por gotículas, mas também pode acontecer transmissão por contato, principalmente quando eu tenho infecções da pele, e aqui entra esse grupo de risco aí muito importante, que é a infecção de coto umbilical. É muito comum essa síndrome em bebê, né, recém-nascido, que tem ainda o coto, faz uma infecção de coto por Staphylococcus aureus, produtor de toxina, e faz uma bela de uma síndrome de pele escaldada estafilocócica bem grave, tá bom? A disseminação das toxinas ocorre de forma hematogênica. A faixa etária mais acometida é a dos lactentes, provavelmente porque eles têm um clearance renal reduzido, que dificulta a depuração dessas toxinas, e por isso eles fazem mais essa manifestação clínica aí na pele escaldada estafilocócica, que também é uma manifestação mais difusa, tá bom? E aqueles pacientes com alteração de função renal e imunodeprimidos, obviamente, eles têm maior risco de ter essa síndrome também, e eles têm maior risco de maior gravidade nessa síndrome também. A síndrome da pele escaldada estafilocócica tem um período de incubação aí de 2 a 4 semanas, então depois da infecção pelo Staphylo aureus, e aí começa um pródromo. Esse pródromo é um pródromo de febre, um pródromo de sintomas de infecções de vias aéreas superiores, então uma coriza, um nariz entupido, uma tossinha, uma conjuntivite, e essa criança fica irritada, tá bom? Isso antes de aparecer o exantema. E aí se segue a fase exantemática, e propriamente antes de aparecer o quadro mais típico da pele escaldada, que eu já vou mostrar para vocês, essa criança ela fica com a pele toda vermelha, ou até antes de ficar toda vermelha, ela fica com dor na palpação da pele. Então, era uma criança que estava com uma febrinha, um quadro de gripe, irritada, só que quando você colocava a mão nela, meu Deus do céu, ela chorava, porque ela tinha dor. Antes de aparecer o exantema, ela já tinha dor, tá bom? Então, esse é um sinal bem importante aí pra gente tirar na história. Existem algumas características aí da síndrome da pele escaldada estafilocócica. Então, eu tenho um exantema escarlatiniforme, você veja que essa criança está vermelha para dedéu, né? Muito vermelha. É um exantema difuso mesmo, que está acentuado em áreas de flexuras. E o que acontece é que ele começa a soltar pedaços da pele, como se fosse bolha, como se a gente tivesse jogado um balde de água quente em cima desse bebê e ele tivesse sido escaldado. E é daí que vem o nome de Powell, né, da síndrome da pele escaldada estafilocócica. Você vê que eles surgem, essas bolhas são bem frágeis, elas surgem depois de 2 a 5 dias, e também nessa fase, se eu colocar a mão na pele, eu destaco essa pele que a gente chama de sinal de Nikolsky positivo. Nessa imagem aqui, eu só quero mostrar isso antes, ele tem infecção periumbilical. Então, aqui provavelmente o que aconteceu, o que eu contei para vocês, ele teve a infecção do coto umbilical por um Staphylo aureus, produtor de exotoxina, que fez a síndrome da pele escaldada estafilocócica. O sinal de Nikolsky positivo, então, é isso. Você tem uma descamação da pele quando você toca nela, quando você faz uma fricção, em zonas de fricção descama a pele, isso é típico da pele escaldada, e a descamação ela é laminar, então que nem eu mostrei para vocês, sai pedaço de pele mesmo, de todas aquelas áreas que estavam vermelhas, saem os pedaços. À medida que essas lâminas de pele se desprendem, fica essa área, né, desnuda de pele, úmida, brilhante, e é uma área que pode sofrer infecção bacteriana secundária e que é decorrente, ela pode ser mais suscetível a distúrbios hidroeletrolíticos. Então imagina, a nossa pele, ela serve justamente para manter nossos eletrólitos, diminuir desidratação. Você perdeu essa camada protetora, você começa a perder muito água e eletrólitos pela pele, então esse é um risco importante que esses recém-nascidos sofrem, além da infecção secundária. Além disso, esses bebês podem se apresentar com crostas melicéricas superficiais, aí, em geral em região periorificial, então ao redor dos olhos, ao redor da boca, ao redor do nariz. Essas crostas melicéricas, ou seja, crosta marronzinho clarinho, como se fosse cor de mel, né? Só que não tem envolvimento de mucosa, tá bom? Não tem movimento de mucosa. Então, isso é importante aí para diferenciar de outras etiologias. O diagnóstico, ele é clínico, mais laboratorial, por meio do isolamento do Staphylococcus aureus. O isolamento do Staphylococcus aureus pode ser por meio de cultura do local de infecção inicial. Então, por exemplo, naquela imagem que eu mostrei do recém-nascido com infecção de coto umbilical,
passo um suave, colho, mando para cultura, aí sim eu vou identificar, mas na região das bolhas, as bolhas são estéreis, então não adianta você colher cultura de bolha, tá bom? Tem que ser do local de infecção inicial. Posso pesquisar toxinas e PCR para toxinas e para bactéria também nessas secreções, e eu posso realizar uma biópsia de pele que vai identificar uma clivagem intraepidérmica na camada granulosa, que não é patognomônica, mas que sugere fortemente síndrome da pele escaldada estafilocócica. E aí o tratamento é bactéria, né? Então a gente tem aí 3 linhas de tratamento. Tratamento local, porque eu tenho um monte de bolha, né? Que tá aí abrindo, que nem doido. Limpeza local, curativo, não precisa colocar antibiótico tópico, que nem eu falei, ali não tem infecção, tá? Essa é uma manifestação clínica mediada por toxina, então não é por disseminação da infecção, é toxina, então no local da bolha não tem infecção. Tratamento antibiótico realmente para matar essa bactéria, tá? Porque ela pode ter complicações aí diretas da infecção, como pneumonia, osteomielite, outras complicações de infecção invasiva, e também realmente para erradicar essa bactéria, para tratar Staphylo aureus, a gente usa a oxacilina endovenoso, e eu posso utilizar também a clindamicina. A clindamicina, ela serve para inibir a síntese proteica do Staphylo aureus, e como a toxina é uma proteína produzida pelo Staphylo aureus, se eu inibo essa síntese proteica, eu tenho uma melhora dos sintomas clínicos causados pela toxina, tá? Então é bem interessante você associar, tá bom? Com esse objetivo, tá? E de suporte, você tem que tomar um pouco de cuidado aí com o distúrbio hidroeletrolítico, então corrigir. Hidratação endovenosa, porque corre o risco de desidratação por conta daquelas áreas desnudas. E analgesia, porque dói pra dedéu, tá bom? Então, remédio para dor, pelo amor de Deus, tá? Com relação ao prognóstico, é uma doença de baixa mortalidade, 1 a 5%, mas está sujeita a algumas complicações, como sepse, distermia, né? Então, a pele serve também para um controle térmico. Se você tem lesão de pele, você perde esse controle térmico. Pneumonia e celulite, que são outras infecções secundárias aí, e os distúrbios hidroeletrolíticos que a gente já comentou. Então, quais são os pontos importantes nessa aula de hoje? Escarlatina, Streptococcus pyogenes, produtor de toxina pirogênica. Esse Streptococcus infecta a faringe, e aí leva um exantema em lixa, com linhas de paixa, língua em framboesa, face esbofeteada. O diagnóstico etiológico, né, do Streptococcus pyogenes é feito por cultura de orofaringe, é o padrão ouro. E o tratamento, bezetacil ou amoxicilina por 10 dias. Síndrome da pele escaldada estafilocócica, antiga doença de Filatov-Dux, quarta doença, é causada pelo Staphylococcus aureus, produtor de toxinas esfoliativas, tem um pródromo de IVAS ou uma lesão de pele, e aí evolui com esse exantema, né, escarlatiniforme bem vermelho que descama laminar, com sinal de Nikolsky positivo. O tratamento oxacilina para matar o Staphylo aureus e clindamicina para reduzir a produção de toxinas pelo Staphylo aureus e reduzir aí a manifestação clínica. Essas são as referências da aula de hoje, e aí eu queria destacar esse artigo aqui, que é o artigo que fala sobre essa quarta doença, tá bom? E sobre toda a trajetória histórica dessa quarta doença, muito interessante. E a gente se vê lá na próxima aula.